Se você compara a expressão do Neymar e a musculatura do ombro do Neymar com o Bruno Guimarães antes de bater, estava com os dois ombros elevados, o rosto tensionado, bateu com o ombro tensionado, e você vê que em seguida ele bate. Façam o exercício, reassistam o vídeo, mas depois que ele bate, ele tensiona ainda mais o ombro, fecha os olhos e faz uma expressão de medo completa. Vamos falar dos minutos finais ali, o que Neymar Júnior sentiu ao trazer ali aquele pênalti no final, ao fazer o único gol que o Brasil teve, na verdade, naquele jogo horroroso, enfim, naquele jogo assustador, até difícil colocar outro predicado aqui, e vamos entender o que poderia ter sido, não diferente no jogo, mas as reações que o Neymar teve, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi o autocontrole que ele conseguiu ter naquele momento final, pós-acréscimo, pós-segundo tempo, pós-tudo, que tenta pensar na sua situação. Imagine trocando de lado com o Neymar, você está ali, numa situação onde você tem uma missão, algo para ser feito, mas você, por algum motivo, já sabe que a derrota é iminente. Você olha em volta, você sabe que não tem mais opção, não tem como vencer, mas você quer pelo menos encerrar com dignidade, você quer manter o foco. Você conseguiria? Eu, sendo bem honesto, não sei, cara. Nunca passei por uma situação dessa, e eu não tô falando sobre Copa do Mundo, nunca passei por uma situação onde eu sabia que mesmo se eu estivesse ali dando o maior esforço que eu pudesse dar, ainda assim eu sairia derrotado. Eu nunca passei por uma situação dessa, graças a Deus, mas não sei como seria passar por uma situação dessa, sabendo que a derrota é iminente, se eu conseguiria manter o foco e fazer o meu melhor. Mas é tudo isso que a gente consegue ver na face do Neymar nesse quadro do Bradock Metaforando de hoje. Produção, Emilinho, quando quiser, podem soltar aí. Vamos que vamos. Beleza, temos então a primeira imagem do Neymar. Vou pedir desculpa para vocês, peguei a super gripe que todo mundo aqui no Brasil está pegando. O que a gente vê nesse momento inicial? E detalhe, a gente não pode exibir as imagens aqui por conta de direitos autorais, o vídeo corrido no caso, então a gente fica apenas com o frame congelado. Esse é o momento que o Neymar se prepara para fazer ali a cobrança, onde ele começa a ter aquela discordância, aquela discussão com o goleiro da Noruega. E todo mundo se pergunta o que eles falaram naquele momento. Por que o Neymar quis bater boca? Não sei se vocês ouviram alguém falando isso. Eu ouvi gente do meu lado falando assim, o que o Neymar tá fazendo, cara? Tá querendo bater boca uma hora dessa, nossa, nada a ver, que viagem e tal. Vamos explicar primeiro a estratégia aqui, né? Tem um livro muito bacana chamado Flow, que fala não sobre podcast, mas sobre o estado de consciência de fluxo contínuo. É um estado que muitos atletas atingem quando estão no seu pico de alta performance. E o que acontece? Quanto maior o seu nível de flow, maior a sua fluidez cerebral na atividade que você está fazendo, mais você consegue performar bem, sem ter dúvidas e inseguranças que possam surgir. O que atrapalha o estado de flow? A ansiedade, a insegurança, a dúvida, a incerteza. E da onde que podem surgir essas situações? Da hesitação. Naquele momento que você duvida de você. O que o Neymar faz naquele momento, então? Ele provoca o goleiro para tentar diminuir o estado de flow daquele cara. Mas aquele goleiro fique se sentindo em dúvida. Pô, será que eu não consigo pegar um gol do Neymar, cara? Não é possível, eu peguei aquele outro. Será que esse eu não consigo? Porque essa dúvida botada na cabeça de um oponente seu, num debate, numa discussão, ela vai, se aquele oponente abraçar essa dúvida, ela vai fazer com que ele performe um pouco abaixo. Então, aquele momento que a gente viu, se a produção puder voltar, é justamente isso. O Neymar está tendo a discussão com o goleiro e perceba a postura do Neymar. Ele está com o peito estufado, o queixo elevado, que são sinais do quê? De confiança e desafio. A gente reconhece essa postura. Você vê numa briga de bar, numa briga de boteco, um cara quer bater no outro, a primeira coisa que ele faz é estufar o peito igual um pombo e levantar o queixo. O que foi, meu irmão? O que você falou aí? Toma nessa cara. Então aqui é uma provocação completa. Até o não verbal do Neymar traz essa postura de desafio. O goleiro em contrapartida, não sei se a gente vai ter a próxima imagem ou não, mas o goleiro ele já tem uma postura um pouquinho mais mirrada. Ele, obviamente, o Neymar é mais baixo, então ele vai olhar para baixo, ele vai naturalmente descer o queixo para baixo, mas ele flete o peito para dentro, ele dobra o peito para dentro e os olhos dele ficam um pouco mais arregalados e a boca lateraliza um pouco mais. Então, apesar do goleiro entrar na provocação, o goleiro sentiu um pouco de medo ali. Produção, pode passar a imagem, por favor. Se tiver mais uma. Diz que tem bastante frame aí, né? Eu queria ver também essa do goleiro. Se a produção puder passar qualquer uma que tiver, senão eu sigo daqui também, não tem problema. Estou com as anotações frescas aqui na cabeça. Eu fiz a análise dele agora há pouco. É muito bacana, né, Emílio, essa situação da pessoa
ficar nervosa. Bacana, não, é curiosa, né? Essa situação da pessoa ficar nervosa e performar abaixo. Aqui a gente tem a do goleiro, não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas a gente vê que a boca do goleiro está mais lateralizada e os olhos estão mais arregalados. Vale a pena depois olhar no detalhe esse lance completo. Chequem o lance completo no YouTube, que é bem interessante. O goleiro faz a provocação, repete a provocação ali, ele devolve para o Neymar, mas com os olhos arregalados e a boca mais lateralizada. O que é essa boca lateralizada? Pronto, a gente tem até a contração aqui no canto dos lábios dele. Percebe que o lábio vai tão para o lado que ele cria uma cova verticalizada no canto dos lábios. É a ação do músculo risórios que faz isso aqui, ó. Essa lateralização da linha da boca, dos cantos dos lábios, é o que acontece quando a gente sente medo. É inclusive a expressão que o Bruno Guimarães sentiu antes de bater o pênalti. Ele para, olha e faz isso aqui. A gente vai ver a cara do Neymar antes de bater o pênalti. Vocês vão ver como é totalmente diferente da cara do Bruno Guimarães. Bom, o goleiro responde com medo, mas mesmo assim provoca o Neymar. Produção, se puder, pode passar para a próxima. Acho que agora já deve ser a imagem do Neymar se concentrando para ir. Mesma coisa aí, a expressão de medo do goleiro, né? Pode ir direto para o Neymar com o olhar fixo ali, quando ele está olhando para frente, para o horizonte. Pode passar mais uma, por favor. Logo em seguida dessa, que é o momento. Isso, perfeito. Esse é o momento. Logo. É mais uma, só depois dessa. Quando ele aperta o lábio, que é a hora que ele vai bater. Ele vai fazer a cobrança. Um pouquinho antes dele bater, você percebe que a sobrancelha dele fica mais tensionada. Ele aperta e separa os lábios. Em seguida, no vídeo, se é possível de ver, ele relaxa a musculatura do ombro, faz uma caminhada trocando a lateral para bater com a perna direita e, enfim, faz o pênalti, faz o gol. O que significa isso na prática? Quando a gente está em dúvida, né, quando você duvida de você mesmo, numa situação, como por exemplo uma performance objetiva dessa, ou falar em público, ou tentar convencer alguém numa venda, por exemplo, que seja, a tendência natural é que o seu corpo absorva essa ansiedade, essa incerteza e devolva isso em tensionamento muscular. Se você compara a expressão do Neymar e a musculatura do ombro do Neymar com o Bruno Guimarães, antes de bater, estava com os dois ombros elevados, o rosto tensionado, bateu com o ombro tensionado, e você vê que em seguida ele bate. Façam o exercício, reassistam o vídeo depois dessa análise, porque aqui a gente só pode exibir o frame congelado. Mas depois que ele bate, ele tensiona ainda mais o ombro, fecha os olhos e faz uma expressão de medo completo. Né? Aquela expressão de "ih, me ferrei". No Neymar é o contrário, a gente vê relaxamento muscular. Ah, Vitor, porque ele relaxou então, só por isso que ele acertou. Não, não é isso. Não é necessário que você esteja relaxado para acertar. O que eu quero dizer é, quanto mais relaxado uma pessoa fica no momento de alta performance, ainda mais se isso envolve controle motor fino, como é o caso de uma cobrança de pênalti, a tendência é que você tenha mais chances de acertar a performance. Não significa que você vai errar. Se você vê a cobrança do Mbappé também contra os jogadores contra a seleção do Paraguai, ele estava com a mesma expressão, o mesmo comportamento do Mbappé, do Bruno Guimarães, por exemplo, mas foi lá e fez o gol. Então, o que a gente quer dizer é, o Neymar estava muito mais relaxado que o Bruno Guimarães. Talvez pela experiência, talvez por ser o melhor batedor de pênaltis dessa geração, não sei dizer ao certo, mas estava muito mais calmo. Pode passar para a próxima, pessoal, que aí acho que tem o grande chamariz dessa análise, o grande ponto que chama atenção. Depois que ele faz o gol, pode travar no sorriso do Neymar. Perfeito. Essa é a expressão aqui de sorriso. A gente vê que os olhos estão comprimidos, os cantos da boca estão elevados, é um sorriso. Até então não tem muito segredo. Qual é o ponto aqui em que a gente infelizmente não consegue reproduzir com o vídeo corrido? Essa expressão do Neymar, ela fica congelada no rosto dele. Ele congela ela, vai até o goleiro, faz a provocação de volta, falei que ia fazer o gol, fiz mesmo, respeita. Enfim, não sei o que ele fala. Ele se afasta com um sorriso no rosto. Quando ele se afasta do goleiro, antes de virar para a torcida, ele faz exatamente isso aqui. Ele desmascara, não, ele desfaz a expressão de maneira brusca. Em comportamento facial, quando a gente fala das emoções, a expressão, boa, é logo antes dessa. Pode deixar aí. Quando a gente desfaz uma expressão de maneira muito brusca, isso geralmente quer dizer que aquela emoção foi posada. Emoções genuínas, elas se fazem e se desfazem de maneira gradual na face. Então eu sorrio, então eu vou deixando de sorrir, até que eu volto para aquela fala, para aquela expressão séria que eu estava antes de sorrir. Quando o sorriso, ou qualquer outra emoção que seja, é desfeito de maneira abrupta, ai, que legal!
Isso é claramente uma expressão posada. Perdão, e é o que acontece com o Neymar. Ele diz, faz o sorriso, então ele vira para a torcida e faz exatamente isso que vocês estão vendo. Ele faz um joia com a mão, volta com a mão na boca e manda um beijo ali, provavelmente para a família. E essa é a expressão que aparece bem brevemente no rosto dele. Pode voltar uma anterior, produção, por favor, a que estava antes dessa? Essa é a expressão que a gente tem que prestar atenção, que é interessante. Porque essa expressão apareceu muito rápido, ela se fez e se desfez de forma gradual, e o que a gente tem aqui? A gente tem músculo do queixo sendo projetado para frente, cantos dos lábios para baixo, lábio comprimido, tensão entre as sobrancelhas. É mais ou menos uma expressão assim. É uma expressão de tristeza contida. Depois disso, um tempo depois disso, ele vai cair no chão com a mão na cabeça, que é o gesto universal conhecido por culpa e vergonha. Então, o que a gente tem nesse momento? Do Neymar, um sorriso de felicidade posado, e a expressão genuína que a gente tem dele é essa expressão de tristeza nesse momento. Provavelmente por saber que era o último momento dele vestindo a camisa da seleção, por saber que era a última Copa, por não ter conseguido conquistar um título mundial com a camisa verde e amarela, provavelmente essa dor deve ter batido nele. Por isso que a gente vê uma tristeza contida, ele não quis desabar naquele momento, mas o que a gente consegue ver aqui é a emoção verdadeira. O sorriso anterior foi uma máscara, que é uma máscara comum, todo mundo tem uma máscara comportamental, o sorriso é a mais utilizada no mundo, mas muitas pessoas chegam em casa com um dia de trabalho difícil, você brigou com o chefe, o dinheiro não está entrando, o fim do mês está fechando, o Brasil está toda hora com tudo mais caro, o imposto está uma desgraça de alto, você está tentando matar um leão por dia, mesmo assim não funciona, para o fim do mês as contas fecham no vermelho, chega em casa você não vai gritar com os filhos, com a esposa, você vai botar as máscaras, você vai dar risada, você vai abraçar, você vai cantar, você vai jantar, você vai conversar, só que por dentro você está com aquela emoção negativa. E é isso que a gente consegue ver no Neymar nesse momento. Ele tenta mascarar com um sorriso pós-gol, faz uma brincadeira, mas essa é a expressão que estava nele, essa é a emoção que provavelmente estava nele desde o momento que ele bateu o pênalti até a hora que acabou o jogo, aí sim ele desabou. Agora eu quero deixar para quem está em casa, vocês estão vendo como que vocês enxergam essa reação do Neymar, ou se ele deu risada porque ele estava provocando, porque ele não estava nem aí mesmo, ou se ele deu risada porque ele ficou feliz, o que vocês entendem? E também quero ouvir dos meus colegas aqui de bancada qual que é a interpretação de vocês. E peço desculpa que eu tô tossindo muito, pessoal. Essa gripe aqui me pegou mesmo. Cara, eu fico triste pela geração do nosso amigo Guilherme Kilter, né, Kilter? Você não chegou nem a ver o Penta, né? Eu aqui, o Vitão, pelo menos a gente viu o Penta. O Consta ainda teve 2 Copas para comemorar, né? É duro, porque a primeira Copa que eu lembro é a de 2010, quando a gente foi eliminado para a Espanha. Eu nasci em 2001, né? E tem uma geração toda aí de jovens e adolescentes que só vem o Brasil perder, ser eliminado cada vez de forma mais vergonhosa. Primeiro para a Espanha, depois para a Alemanha, daí para a Bélgica, para a Croácia e agora para a Noruega, né? Então é muito triste. Essa que é a verdade. Não tem palavras assim. A gente passa o dia meio mal, poxa, perdemos, o país todo num clima meio, putz, que droga, né? E a gente tenta seguir a vida, mas fica aquele gostinho de derrota na boca. E mais do que isso, né? Foi muito boa a análise do Vitor aí, nosso amigo, de todo esse cenário, porque o Neymar puxou a responsabilidade para ele. Falou, não, daqui o pênalti eu bato e tal. E era um dos poucos ali que tinha uma postura, dá até para falar dessa postura, essa linguagem corporal dele, de querer resolver o jogo. Todos os outros, nos últimos 10 minutos finais, estavam andando em campo, não corria atrás do goleiro, não corria atrás da bola, estava uma situação vergonhosa e a gente acabou eliminado. E dói mais ainda pelo Neymar, né? De ser a última Copa dele, a gente não vai mais ver o cara em campo com essa raça, com essa vontade de vencer. Enfim, quem sabe o futuro seja nosso aí, né? Porque o presente não tá legal, não. Não tá legal, né? Como se foi o retrato aí da seleção brasileira, o retrato da nossa política, hein? Eu sou americano, vou torcer pro meu time daqui a pouco. Agora tem que me proteger com essa desculpa, né? Não, foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. O brasileiro tem essa mania de tentar ficar achando bode expiatório, né? É óbvio que o comandante é sempre o maior culpado, né? Acho que todo mundo ficou perplexo com a escolha do próprio Bruno bater o primeiro pênalti. É alguém que não tem experiência nisso, né? Na sua história. Não deu para entender por que realmente não colocou o Vinícius para bater, sei lá. Jogo nas oitavas é assim mesmo. Hoje, agora há pouco, Portugal foi eliminado. Tem lá o Cristiano Ronaldo. Né? Tinha que ser Portugal ou tinha que ser Espanha. A Espanha é o time com a melhor defesa, talvez, na Copa, não levou um gol até agora, né? Então é assim mesmo. Noruega o pessoal está desqualificando, mas tem um bom time. O Haaland
é uma máquina de fazer gols, ele tem a maior média de gol, ele tem mais de 1 gol por jogo, em média, né? É um negócio impressionante. E aí também começam a falar sapato de cristal, a turma que é brasileiro frufru, não sei o quê. Veja, o Haaland tem coleção de bolsas da Hermès. O sujeito tem 25 anos de idade, não sei quantos milhões em bolsa. Então, também não acho que seja por aí não, Emilinho. A gente vai ficar tentando achar aqui a culpa, cada um vai criar um bode expiatório. Perdeu. É claro que tem um certo retrato. O Brasil, coitado, o Kilter tem idade da minha filha, nasceu em 2001, minha filha. Nunca viu o Brasil ser campeão da Copa e conviveu quase a vida inteira sob o governo do Lula, né, do PT. É uma tragédia. E uma coisa talvez esteja ligada à outra, né? Por que não? Acho que faz algum sentido, sim, a associação. E eu não gosto da politização excessiva de tudo, nem mesmo do futebol e nem mesmo do Neymar. É impressionante como o Neymar virou uma questão de se você é bolsonarista ou de direita ou se você é de esquerda. A turma da esquerda conseguiu culpar o Neymar pela derrota. Né? É ridículo isso, ridículo. O cara entrou, teve o pênalti, ele chamou a responsabilidade, fez o gol, fez a parte dele. Né? Então, de novo, é muita politização, nós temos que parar com isso e aí eu vou fazer aquele discurso típico, sim, Emilinho, focar para o que realmente interessa. Eu vejo muita gente abalada, triste, mas o problema não é a Noruega eliminar o Brasil na Copa. O problema é a Noruega vencer o Brasil em todo o restante de goleada. Né? Educação, segurança, tudo que vocês imaginarem. A Noruega tem muito petróleo, mas descobriu o petróleo já com um povo, com uma cultura da liberdade, com instituições sólidas e criou um fundo, né, que tem trilhões hoje em dia sob gestão e garantiu o futuro aí de muitos noruegueses que ainda nem nasceram. Então, é uma história totalmente diferente, a gente deveria aprender com a Noruega, não vou dizer a questão do futebol, isso pode ser do dia, pode ser erro técnico, pode ser um monte de coisa, mas a gente tem muita coisa a aprender com os escandinavos em geral. Culturalmente também, né, você trouxe aqui, culturalmente é um país com uma corrupção muito baixa, completamente diferente, né, infelizmente cada dia um 7-1 diferente, viu? Mas, deixa eu agradecer. Eu brinquei que eu tenho sangue, que eu sou americano, agora eu posso brincar que eu tenho sangue escandinavo, viking, né? Porque a doadora da minha medula óssea, eu já entrei em contato com ela, inclusive agora, nesse final de semana do meu feriado, eu fiz um FaceTime pela primeira vez com ela, é uma menina de 24 anos, 25, da Suécia. Né? Então, tá ali nos países nórdicos, né, na Escandinávia, e então eu tenho sangue viking agora no meu corpo.